Vamos lá, galera! O vídeo de hoje vai ser bem interessante. Como é que a gente faz para recalibrar a nossa vida? Como é que a gente faz para partir de um novo começo, um recomeço, só que agora sem aquilo que a gente não deseja na nossa vida? Como é que a gente faz para se livrar de vibrações que a gente não deseja? Como é que a gente faz para ter no nosso dia a dia vontade de viver, felicidade, paciência, calma, serenidade, gentileza? Como é que a gente faz para atrair as boas situações? Como é que a gente entra nesse mundo de viver bem, de viver diferente e fazer tudo aquilo que a gente deseja, ser tudo aquilo que a gente deseja? Olha só quanta coisa vai ter aqui nesse vídeo com uma mensagem direta, uma mensagem que ela traz um direcionamento bem diferente daquilo que a gente está acostumado a escutar. A gente vai se aprofundar aqui num momento único, onde cada um descobre aquilo que realmente deseja para a vida e consegue colocar isso em prática, consegue colocar isso no momento presente. Eu vou enquadrar aqui bem certinho, porque eu saí falando assim, ó, disparando todas essas perguntas, mas vamos lá. Agora enquadrado, sem cortar a minha mente brilhante, vamos começar esse vídeo. Olha só, porque o tema de recalibrar a nossa vida, a nossa energia, a gente vem vivendo aí nesses tempos atuais, nesse exato agora, né, nesse 2026, o mundo vem de coisas muito rápidas acontecendo, tudo muito acelerado, a tal da ansiedade batendo no teto, estourando a tampa. A gente nunca teve tantas pessoas com essa falta de intelecto ou de direcionamento ou de uma base tranquila como a gente está tendo agora. E por que que isso acontece? Principalmente por conta da energia, porque tudo é energia e isso só é percebido no momento presente. A presença direciona esse canal aqui e a gente fala muito sobre energia. Eu amo trazer esse tema para cá porque tudo parte dessa base. Se a gente der um zoom em qualquer coisa mesmo, no final a gente vai encontrar energia, energia circulando que forma os quarks, que forma o bóson de Higgs, que forma o átomo, as células, os órgãos, é isso aí, que forma a gente, nosso corpo físico, que forma todo tipo de matéria e que dá esse brilho, essa sustentabilidade pro planeta. Não é o sustentável de viver de forma sustentável, é sustentar tudo, o todo, porque tudo é energia. O planeta Terra, ele boia, ele flutua no universo e ele corre pelo universo junto do sistema solar, porque existe uma energia movendo todas as forças existentes, a força do universo, a força da gravidade, o elétron, a energia, tudo aquilo que existe é energia. E a gente vai partir desse princípio. Para recalibrar a nossa vida, a gente precisa de presença para perceber qual energia está dominando a nossa vida. Pensamentos e sentimentos, que são as energias que o nosso cérebro consegue interpretar, decodificar e gerar para o corpo, são energia. O nosso corpo não vive pelo cérebro,
É claro que se a gente for falar aqui, né, da nossa parte do corpo chamada cérebro, da nossa parte do corpo chamada coração, se eles pararem, o nosso corpo para. Mas o cérebro, ele é um receptáculo, é um receptor, é um transdutor de energia. Ele recebe energia, ele decodifica e ele manda as informações para o corpo. Quando nós vemos alguma coisa, quando nós estamos lidando com outro ser humano ou com alguma situação da vida e a gente interpreta aquilo, quem interpreta é o cérebro. Ele gera pensamentos que são julgamentos e emoções e faz o corpo sentir essa emoção, faz o nosso corpo ter o sentimento, sentimento. O cérebro elétrico interpreta tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que acontece e o nosso corpo sente, seja em forma de medo, seja em forma de amorosidade, seja em forma de arrepio, seja em forma de euforia, entusiasmo, não importa como. A gente vai ter aqui esses dois pontos. O cérebro interpreta e o corpo sente. A gente pode falar, o coração sente, vamos tratar aqui do cérebro e coração para ficar mais pertinho. E essa energia que o nosso corpo traduz, ela é sentida sem que o corpo perceba. Nós precisamos estar presentes para que o cérebro, ao invés de interpretar com o subconsciente e reagir no corpo, ele vai interpretar a partir da nossa presença e a gente vai perceber tudo aquilo que é sutil no nosso campo. Porque como já falado aí nos outros vídeos, e eu acho que no último vídeo aqui do canal eu citei, nós não temos só esse corpo físico. Nós temos vários corpos, o corpo energético, corpos sutis, um corpo espiritual, uma alma. Se tu não acredita em tudo isso, eu indico muito que tu possa estudar esses temas. Se tu não chegar a conclusão alguma e permanecer não acreditando nisso, tu vai estar certo, porque tu cria a tua realidade. Então, independente de qualquer coisa, tudo aquilo que tu interpreta, tudo aquilo que tu vê, é o correto para ti, já que cada ser humano cria o seu próprio universo, isso vai estar correto para ti. Isso que eu estou explicando aqui é correto para mim e direciona a minha vida. Só que como tudo é energia, eu também sou energia. As palavras que eu estou trazendo aqui agora são energia, eu prefiro trazer aquilo que pode ressoar com o maior número de pessoas possível, porque se tudo é energia, e também falado no último vídeo, se tudo é energia e se todos somos um, eu estou falando e evoluindo para a própria energia do todo, já que eu também pertenço, já que tu também pertence. Então acaba que esse assunto, esse tipo de vídeo e conteúdo, ele é um pouco mais seletivo, porque eu não posso, de forma alguma, tirar a tua razão, tirar a tua crença se tu não acredita em nada disso. E voltando aqui agora para o eixo do vídeo, energia e como usar isso para transformar, para recomeçar a nossa vida e trazer para ela tudo aquilo que a gente deseja, nós temos que partir dessa interpretação. Nós vemos, nós estamos na situação, seja a situação na nossa realidade que a gente enxerga ou que uma pessoa traz, interpretamos e sentimos. Só que se a gente não coloca presença, o cérebro vai interpretar sempre com o filtro que ele já tem. Aquele filtro enraizado, esse filtro é uma crença enraizada que sempre vai interpretar as coisas que acontecem com a gente de uma forma defensiva, tentando proteger a gente de um possível perigo que não existe. Muitas vezes alguém falou alguma coisa que a gente não gosta. Isso não é perigoso.
mais o cérebro interpreta de uma forma defensiva e nós vibramos numa frequência bem baixa porque aquilo nos deixou mal. Nós nos sentimos mal por alguma coisa que alguém falou ou aconteceu na nossa vida, ou que não aconteceu como esperado. Isso cria uma baixa vibração. Se isso cria uma baixa vibração, agora a gente está entrando na energia mais pura. Vibração, energia, informação. O nosso campo, a nossa realidade responde ao sentimento. Aquilo que a gente não pode ver, não responde ao pensamento, porque o pensamento é uma interpretação elétrica. O sentimento vem do campo magnético do coração. Magnetizar, atrair, puxar, colar junto da gente. Então, se nós interpretamos alguma coisa como um perigo e o cérebro cria um sentimento de perigo dentro da gente, de preocupação, aquele alarme que descarrega todo o nosso mecanismo de estresse, o nosso campo emana uma vibração baixa. O nosso campo, o nosso sentimento, o nosso coração é magnético. É como se ele fosse, se ele abrangesse, ramificasse, pegasse tudo aquilo que combina com a vibração baixa, com aquelas situações que a gente não quer e puxasse para a nossa vida. Aí tu vai falar verbalmente e conscientemente assim, mas eu não quero isso. Mas o campo vai falar, tu não quer. Mas aquilo que tu emana, aquilo que tu vibra, vai diretamente e ressoa com essas situações. Então a gente magneticamente atrai para a tua vida. Então a gente não muda a nossa vida falando assim, ó, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que aquilo aconteça, eu não queria que fosse assim, porque isso é uma interpretação consciente e por mais que a gente não queira, ela não gera um sentimento de eu vou fazer diferente, eu vou estar feliz nesse momento para que a minha vibração, o meu coração vibre. Paz, amor, serenidade, sorriso, tranquilidade, para que eu coloque isso no meu campo e aí essas ramificações, eu estou fazendo esse exemplo aqui como se fosse uma árvore. Já que eu estou jardineiro, né? A árvore sai para buscar nutrientes para que ela possa viver. Então, se tu vibra coerente com aquilo que tu quer, essas ramificações vão exatamente naquilo que tu quer. Não é no sentido literal, né? Tu não vai criar um ramo que vai atrair o carro que tu quer e tu vai puxar esse carro. Isso daqui é ilustrativo. Mas é só para vocês entenderem que isso daqui significa uma onda, uma ramificação de energia que ressoa e te conecta com aquilo que tu está vibrando. Vamos usar como exemplo o famoso rádio. Se tu colocar na frequência, na vibração FM, tu vai poder ouvir as músicas, as rádios que estão na frequência FM. Se tu regular para AM, nem sei se tem AM hoje em dia ainda, né? A Rádio Araguaia era na AM, né? Mas não sei se ainda funciona nessa frequência. Se tu colocar na AM, vai puxar frequências AM. E ali dentro, usando esse exemplo ainda, tu consegue especificar qual é o número da frequência da rádio que tu quer colocar, 92.1, 101.2, 102.0. Cada frequência, cada vibração dessa te conecta a uma rádio. Então tu escolhe no botão do rádio a vibração que tu quer para escutar determinada música. Por que tu acha que na tua vida não vai ser diferente? E aí agora para frisar e para embasar ainda mais esse tipo de conhecimento, esse tipo de compartilhado, olha só, o ser humano ele é tendencioso por conta do mundo, porque não crescemos sendo ensinados sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Então o ser humano ele é tendencioso a achar que tudo isso é misticismo, que isso é história para boi
dormir. Esse lance de energia não existe, cara, não é assim que funciona. Mas o mesmo ser humano que fala isso, e muitas vezes nós não acreditamos nisso, a gente acredita que quando a gente aponta a antena da televisão para cima, nós vamos pegar uma onda que vem de algum lugar que a gente não vê, invisível. Essa onda está carregando uma imagem de TV, está carregando um filme que bate na antena, a antena decodifica e nós podemos assistir aquele filme, aquela novela, aquele programa. Cientificamente falando, fisicamente falando, não é isso que acontece? A televisão capta ondas de imagem e interpreta aquilo. Tu acha que o teu cérebro, o teu corpo, a tua antena, tu és uma antena humana, tu acha que isso não pega frequências e vibrações de pessoas, ou de lugares, ou de ambientes, seja como for, tu acha que não é possível jogar uma vibração para ti e tu captar ela? Tu acha que não é possível tu vibrar na saúde e na felicidade e a tua saúde não melhorar, a tua saúde do corpo, a tua saúde da mente, aquilo que acontece na tua vida? Cara, estamos falando da mesma coisa. Ondas de rádio, imagens para a tua televisão que vem em ondas, ondas de internet, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais que funciona através de ondas. Tu acha que o teu receptáculo aqui, o teu corpo físico, não é uma antena que tem um transdutor chamado cérebro, que recebe frequências e cria sentimentos no teu corpo? Eu não sei se eu preciso explicar muito mais do que isso para quem está dentro desse assunto. É só para reforçar que, se na tua vida as coisas não estão acontecendo conforme tu acha que tu está vibrando, te coloca no momento presente, te coloca no tema central desse canal aqui, presença. Percebe, olha para trás tudo aquilo que está sendo criado e começa daqui para frente a ter felicidade, paz, tranquilidade e entender que se tu vive, se tu vibra, se tu sente da forma mais feliz e tranquila, quer dizer que a tua realidade, o teu mundo físico, o teu mundo físico vai se organizar para que tu tenha ainda mais motivos de felicidade. Lembra? Se eu estou aqui numa boa, se eu estou aqui compartilhando, eu sei que nesse momento eu estou atraindo pessoas que vão pegar essa onda de energia, de informação e vão ressoar com tudo isso e vão começar cada vez mais a frisar esse campo da boa energia e vão espalhar essa informação, seja diretamente, verbalmente, né? Enviando esse vídeo para alguém ou simplesmente ressoando com essa energia. Não importa se aqui nesse canal tem 1 inscrito ou 1 milhão. O meu jeito nesse exato momento é de paz e tranquilidade para que a energia seja passada dessa forma e que possa ressoar cada vez mais, porque se no final das contas cada pessoa cria o seu universo, eu desejo criar aqui um universo de pessoas conectadas, do bem, de pessoas que vão transformando a própria vida, entendendo essa mensagem. Nesse momento aqui, eu me coloco como ferramenta do todo, me coloco como onda que vai chegar aí na tua antena, que vai chegar no teu cérebro, no teu transdutor dessa mensagem, para que tu possa entender e pensar assim, ó, caramba, cara, não é verdade que eu posso mudar a minha vida? Poxa, esse exemplo do rádio, da imagem que chega através de onda na TV, do meu celular, que eu nem sei como funciona e recebe as coisas, recebe a internet, recebe por onda, dos satélites que fazem tudo por onda, cara. Se tu entender essa mensagem, tu vai entender que tu pode calibrar o teu botãozinho aqui dentro e vibrar e sintonizar, essa palavra é muito boa, sintonizar com a realidade que tu deseja. William, isso vai mudar
da noite para o dia? Não, não vai mudar da noite para o dia. E ainda bem por isso. Já imaginou se eu imaginasse agora que exatamente ao meu lado tem um elefante e ele aparecesse aqui e caísse em cima de mim? É uma brincadeira, é um exemplo tolo, mas ainda bem que a gente tem um atraso para a gente poder ajustar de uma forma cada vez mais fina, cada vez mais minuciosa a nossa realidade, e tu vai ajustando e daqui a pouco tu vai desejar assim, ó, cara, eu quero ter tempo livre, eu quero ter um tempo para não fazer nada. Eu estou usando aqui o exemplo de um outro vídeo que eu já trouxe aqui, vou usar o mesmo exemplo. Eu quero ter um tempo livre, eu quero ter alguns dias livres para mim e eu vou co-criar essa realidade. Aí tu fica doente e pensa, poxa, mas não era isso que eu desejava. Só que tu não ajustasse o teu botãozinho para falar assim, ó, eu quero ter dias livres para que eu possa fazer tal coisa, para que eu possa me sentir feliz, saudável, e eu vou fazer tudo isso de forma muito feliz, de forma muito coerente com aquilo que eu mereço. Então, se tu só desejar e jogar, é correto, tu vai atrair, mas conforme tu tá na presença, tu vai perceber que tu vai atrair as coisas sim, de uma forma bruta, porque o como não nos pertence, mas a gente precisa especificar a nossa vibração, a nossa energia, o melhor possível para que a gente vá criando e ajustando a realidade conforme a vibração que a gente está emanando. Então, trazendo esses pontos centrais aqui, né, sobre a energia, sobre mudar e recomeçar a tua vida, sobre esse lance da presença, o pensamento e o sentimento, vamos fazer um resumão aqui para a gente fechar esse vídeo, que já está aí na casa dos 22 minutos e pouquinho. A gente pode sim recomeçar. Nós podemos ter na nossa vida uma folha em branco. E o que a gente precisa para que isso aconteça? Presença. Para agora e observa a tua vida. E se tu quiser fazer um contraste, olha tudo aquilo que está acontecendo que tu não quer, mas com esse contraste, com esse ponto oposto, olha para tudo aquilo que tu quer. O foco, a energia, a concentração tem que ser naquilo que tu deseja. Só que muitas pessoas não sabem o que realmente desejam da vida ou como querem vibrar. Então, se tu não sabe como investir a tua energia aqui, pega um pouquinho dela e olha para esse lado de cá. Isso que acontece na minha vida eu não gosto, isso eu não quero mais, essas pessoas eu não quero mais na minha vida, essa amizade eu tenho que encerrar, esse local de trabalho é assim, assim assado, eu não estou gostando do que eu estou manifestando na minha vida porque está acontecendo isso e aquilo, beleza. Se tu listou, tu só olha para aquilo, pega esse contraste, pega esses itens e pensa, o que é o oposto disso? Ah, eu quero uma vida assim, eu quero uma vida mais feliz, eu quero acordar com tranquilidade, eu quero ter o hábito da leitura, eu quero filosofar um pouquinho mais, será que eu não vou para o estoicismo, para a filosofia? Será que eu não vejo vídeos como esse aqui no YouTube? Será que eu não procuro por esse tipo de conteúdo? Aí sim, tu vai listando aquilo que tu quer e coloca a tua vibração todinha aqui. Tudo bem reconhecer essa parte, mas a energia, a assinatura, a vibração, a ondinha é para tudo aquilo que tu deseja, para tudo aquilo que é positivo. Então nós podemos ter essa página em branco na vida, a gente faz esse contraste se precisar, ou se a gente já sabe o que quer, a gente olha para isso e aí a gente entende, começa a ter cada vez mais presença, porque presença é a base. Para tudo isso que eu vou falar aqui é preciso presença. Partir desse ponto de presença, como eu me sinto agora? Como é que está o meu corpo? Como é que estão os meus pensamentos? O que eu estou pensando sobre isso aqui que eu quero para a minha vida? Eu tenho medo? Eu tenho rejeição? Eu tenho preocupação? Né? Aí tu entende por pensamentos de presença aquilo que tu quer e começa a vibrar na alegria disso. Esse é um resumo grosseiro? É,
ao mesmo tempo que ele é simples. Eu não vou encher a tua cabeça com um monte de coisa. O resumo desse vídeo é que a energia existe, que tu cria a tua realidade quando tu emana vibração e não aquilo que tu pensa. O teu cérebro interpreta e cria um sentimento no teu corpo. Aí sim, o teu corpo emana aquilo que tu está sentindo e tu atrai essa vibração. Então, a partir disso, tu consegue ter presença, tu tem que estar presente para entender aquilo que está acontecendo na tua vida. Aí sim tu olha para esse lado das coisas que tu quer. Tu percebe o que pensa sobre isso e que sentimentos estão sendo criados a partir dos teus pensamentos. E aí tu começa a emanar, tu começa a mudar um pouquinho a cada dia. E não pense que a tua realidade não está mudando, porque tu cria ela o tempo todo. Tudo é criação, tudo é criação, tudo é criação, o tempo todo. Nesse exato momento eu estou criando, emanando, ramificando. E as experiências, o como está sendo encontrado pela fonte da qual fazemos parte. Não é porque eu estou apontando que a gente está separado, fazemos parte dessa fonte toda, mas a fonte tem uma sabedoria muito maior, porque ela é o todo e ela sabe a melhor forma e mais evoluída de trazer isso aqui que a gente deseja. Então, vibra, faz a tua parte, entra em ação, fala com as pessoas, faz as conexões, vai para os lugares, muda a tua vida, muda os teus hábitos, beleza. Mas tendo presença para olhar aquilo que tu quer, aí tu interpreta, vê aquilo que tu está sentindo e muda o sentimento, porque tu vai emanar sentimento para tudo aquilo que tu deseja. Pegasse toda essa parte? Eu desejo que sim, porque eu já vou ficando por aqui agora. 27 minutos de vídeo. Desejo um forte abraço e até a próxima, minha gente. Aquilo que a gente emana cria a nossa realidade. Compartilha esse vídeo, deixa o teu gostei aqui, clica naquele joinha, naquele like, deixa um comentário, vamos conversar. Assiste esse vídeo mais de uma vez se tu desejar e emana tudo isso, emana essa felicidade aqui nesse canal, nesse vídeo, para a gente vibrar junto e construir uma egrégora cada vez melhor. Até o próximo vídeo.